Muito bem. Depois que você já então decidiu qual o formato que você vai trabalhar, se vai ser loja, se vai ser quiosque, se vai ser food truck, né? Onde você vai trabalhar isso, se vai ser dentro de uma outra loja, se vai ser no shopping ou no supermercado, uma loja de rua. Vem a parte de documentação, tá? É importante você ter uma empresa formal. Se você ainda não tem, eu sugiro você abrir, começar com um MEI, né? O MEI, atualmente, ele permite que você tenha um faturamento de até 80 mil reais por ano. Ah, mas Marcelo, eu pretendo faturar muito mais. Não tem problema. Começa como MEI, porque a burocracia é muito menor, os impostos são muito menores. Depois de um ano, né, você tendo sucesso, você vai faturar muito mais que 80 mil reais. Aí você muda de categoria. Você vai lá, contrata um contador, aí depois você muda de categoria de acordo com o teu faturamento. Mas, como eu falei, se você não tem uma empresa, eu sugiro que você abra uma MEI. Se você já tem uma MEI, vai lá por algum outro negócio que você tinha. Ele é bem flexível, né, de você mudar ou incluir funções, né, são finalidades, né? Então, eu tenho lá uma sapataria, mas agora eu quero abrir sorveteria. Aí você pode continuar com a sapataria e ter a finalidade também de fornecimento de alimentação, ligado a bar, restaurante e assim por diante, tá? Tem essa questão que você pode alterar lá. Então, se você ainda não tem uma empresa aberta, entra lá no portal do MEI. Ele é bem autoexplicativo, bem rápido para você conseguir esse CNPJ, tá bom? Bom, depois que você conseguiu esse número do CNPJ da empresa para você poder fazer compras, para você contratar serviços, né, no nome da tua empresa, para você futuramente ter aí uma conta pessoa jurídica, para você conseguir empréstimo se for necessário, para você reinvestir aí na tua loja, é importante você ter o CNPJ. Bom, depois que você tiver o CNPJ em mãos, é importante você entrar em contato com a prefeitura, porque lá no site do portal do MEI, eles falam, né, acho que, salvo engano, baseado na prefeitura de São Paulo, né, mas entre em contato com a prefeitura da tua cidade, vê certinho, né, a questão do alvará, porque cada cidade tem uma sistemática, a prefeitura tem uma sistemática de liberação de alvará, tá? E é importante você funcionar legalmente, né, tendo então o número de CNPJ, para você pedir então um alvará de funcionamento. Além do alvará, é importante você também procurar aí a vigilância sanitária, né, da tua cidade, do teu bairro e pedir as informações necessárias. E você vai precisar, geralmente, né, algumas prefeituras exigem para dar o alvará primeiro o atestado da vigilância sanitária, ou vice-versa, né? Eu preciso na vigilância do alvará, então você tem que ver aí na sua cidade como que funciona. O que eu preciso primeiro? Eu preciso, né, desse certificado da vigilância sanitária, eles vão te dar uma orientação lá, por exemplo, aqui em Taubaté, não sei se é uma regra nacional, tá? Mas, por exemplo, vamos chamar assim, no salão de atendimento, você é obrigado a ter um lavatório, né, para que as pessoas possam vir lavar as mãos, né, e se higienizar. Isso mesmo antes, né, dessa questão do Covid, da pandemia. Antes disso, né, então, para nós aqui, né, a gente já sabia que a alimentação você tem que ser extremamente organizado e limpo, né, a gente foi atrás dessa questão da vigilância sanitária, a gente se adequou, colocou aqui uma piazinha, né, para que as pessoas pudessem se higienizar. Então, a vigilância vai te dar uma série também de informações, né? Eles vão te dar uma cartilha, vai vir uma pessoa para te dar as orientações para você se adequar, para que eles deem também esse laudo aí essa licença, né, da vigilância sanitária. Então, esses documentos básicos, né, você tem que tirar um CNPJ, aconselho você a abrir o MEI, né? Hoje o MEI para esse tipo aqui de finalidade, você vai pagar um imposto mensal em torno de R$ 59, né? Você então procurar a questão da vigilância sanitária e do alvará, e uma outra coisa muito importante, que daí é um outro item que as pessoas acabam esquecendo ou deixando de lado. É o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso é de extrema importância, tá? Então você também tem que entrar em contato com o Corpo de Bombeiros aí da sua cidade, do seu bairro, da sua região, verificar também as exigências aí de cada localidade em termos de sinalização, quais os tipos de extintores devem ter,
tudo certinho para você ter esse laudo. E tomem bastante atenção, né? Quando vocês forem alugar, por exemplo, qualquer uma daquelas modalidades de ponto, de formato que a gente estava falando, seja de quiosque, seja de food truck, seja loja de rua, né? O shopping geralmente ele é mais exigente, ele pede lá uma planta elétrica, né, que já vem trabalhando essa questão da segurança em relação a incêndio, né? Mas, por exemplo, loja de rua, às vezes você vai alugar um ponto e aí você pergunta para o proprietário ou para o corretor, né? Esse ponto ele já tem um laudo de vistoria de bombeiro? Aí ele fala, não tenho a menor ideia, né? Isso daí é tudo por conta do locatário, né? Ele que vai ter que correr atrás disso daí. Legal. Por quê, pessoal? Uma vez que é feito um laudo, uma vez, já fica isso registrado lá no Corpo de Bombeiros. E aí é feita uma validação, né, de tempos em tempos, né? Mas para cada pessoa que vai abrir, ele precisa desse laudo do Corpo de Bombeiros para você funcionar de forma legalizada e legítima, dentro da legislação, né? E aí eu vou dar um exemplo, né, bem que para mim foi surpreendente. Eu aluguei esse ponto aqui, eu sabia que tinha que tirar o laudo de vistoria de bombeiro, e aí eu fui lá no bombeiro, tá? E aí ele me deu a seguinte informação, ó, no local onde você está, você não consegue tirar o laudo só para você. Eu falei, como não? Por quê? Onde eu estou aqui, o que acontece? Aqui do lado é um prédio, né, vamos chamar assim, um conjunto comercial, né, de 2 andares. Na parte de baixo você tem alguns espaços, como é o meu aqui, de 30 metros quadrados mais ou menos. Dos 2 lados aqui, por exemplo, tem ótica, né? Uma ótica do meu lado esquerdo, uma ótica no meu lado direito. E tinham outros empreendimentos aqui na parte de baixo. E em cima tem dentista, tem advogado, né? Outras salas de representação comercial. E aí, quando eu vim alugar, eu vi que era o mesmo prédio, mas eu vi que as coisas eram independentes, são entradas independentes. Eu vou lá tirar o laudo de vistoria de bombeiro só pro meu estabelecimento. E para minha surpresa, o que acontece? O bombeiro, né, o bombeiro que me atendeu lá, ele falou o seguinte, ó, ele olhou lá na documentação, ó, esse local aí, ele tem que ser tirado, o laudo de vistoria de bombeiros, de forma conjunta, que é como se fosse um prédio em conjunto. Tá, mas aí eu pensei assim, então se é tudo junto, deveria ter, vamos supor, um condomínio, né? Porque, vamos supor, um prédio residencial, ele vai precisar de, sei lá, de vistoria do bombeiro, e aí tem um condomínio que representa os moradores e que representa ali o prédio. Aí eu fui procurar ver aqui, não, é o mesmo, cada um por si aqui, cada box, né? Cada local aqui para locação embaixo tem o seu dono, cada sala tem um dono separado, e não existe um condomínio. Tá, não existe um condomínio, mas para o bombeiro consta que aqui é tudo um prédio só. E aí? Vamos ver como é que está o do prédio? Não, o do prédio está vencido. Putz, está vencido? Tá, e como é que a gente faz para regularizar isso daí? Bom, todo mundo vai ter que se reunir, né, e ficar em conformidade para o bombeiro vir aqui fazer vistoria e autorizar. Putz, aí olha só o trabalho que deu para reunir todo mundo, né? Um quer fazer, o outro não quer fazer, né? O outro, eu estou aqui há muito tempo, eu nunca precisei disso, eu quero continuar na informalidade mesmo, né? Então, verifica, né, até mesmo no local, né, num ponto de rua que você for, se ali realmente é independente, né, de outras pessoas, para que no caso, por exemplo, do laudo do bombeiro, você possa ir lá, que dependa só de você, porque você ficar dependendo de outras pessoas é muito ruim, né? Isso levou um tempo para a gente poder regularizar. Então, tome bastante atenção nessa questão do laudo do bombeiro, porque às vezes a gente fica naquela euforia, né? A gente está naquela questão do nome, está pensando na proposta, em que público que eu vou querer atingir, se o local é bonito, se não é, se tem um bom fluxo de pessoas, se atende aqui a minha proposta, aí você vai lá, assina o contrato, fica um aluguel, achei legal, né? Beleza. Só que aí, vai ver o laudo do bombeiro antes de assinar o contrato. Mas não, só vai fazer uma consulta. Vai lá no bombeiro, faz uma consulta, vê como é que está, se tem, se não tem, se é desmembrado, se é... Aí, se for depender só de você, aí é mais tranquilo, né? Você vai lá, ajusta a sinalização, o extintor e é tranquilinho. Tá? Então essas ficam as minhas dicas para você tomar atenção, ter atenção em relação à documentação.
tem um CNPJ, verifica direitinho o alvará de funcionamento, né, na tua cidade, no teu bairro, a questão da vigilância sanitária e laudo de vistoria do bombeiro.